Olá, começa agora o programa Vozes do Cooperativismo, que debate o modelo de negócios que transforma vidas e também a economia do nosso estado. Eu sou Rafael Mesquita e você fica comigo a partir de agora. E hoje é um tema muito interessante. União de mulheres pelo cooperativismo agropecuário é a temática que nós trazemos aqui no Vozes do Cooperativismo. E como vocês já podem acompanhar aqui, a gente recebe as representantes da Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar da Serra da Ibiapaba, que vão debater com a gente esse tema. Estou aqui com a Maria da Paz, que é a presidenta da cooperativa, e também com a Gerlane Alves, que é a secretária administrativa da cooperativa que já leva mulheres no nome, né, da Paz? Seja bem-vinda. Obrigado, boa tarde aqui a todos. Nossa cooperativa, assim, formada só por mulheres. Hoje a gente tem foi uma união que a gente conseguiu entre seis associações, que hoje a gente se resume em 4, né? Começamos a cooperativa com 24 mulheres e 4 homens. Aí hoje realmente só as mulheres na cooperativa. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa história organizada, mas daqui a pouquinho também. Seja bem-vinda, Gerlane. Obrigada. Bom, como eu estava falando, o tema de hoje é a transformação do cooperativismo agropecuário através das mulheres. E por muito tempo na história elas ficaram apagadas. Muitas vezes estavam ali na linha de frente do trabalho com as suas famílias, com seus esposos, mas não tinham a representatividade que hoje vem sendo buscada. E eu estou aqui, junto com essas mulheres de luta, para contar essa história de organização coletiva e também de superação no setor agropecuário. Da Paz estava falando aqui de como a cooperativa foi formada e eu queria entender um pouquinho mais de como esses grupos organizados que antes estavam em associação decidiram escolher o cooperativismo. O que diferencia para começar a história? Assim, para a gente começar a nossa conversa, porque através das associações, as mulheres viram que estavam indo mais além. E por ir mais além, não estavam conseguindo vender os seus produtos devido às notas fiscais, né, que associações não têm fim lucrativo. Aí estava com essa dificuldade. Então, a gente resolveu se reunir e formamos a cooperativa, que a gente iniciou, como falei para você, com 24 mulheres e esses 4 homens. Aí foi entre que eles mesmos, em decisões, saíram também da cooperativa, os homens, e ficamos só nós mulheres. Começamos com... E aí vocês começaram a botar para quebrar, fazer o negócio funcionar. Funcionamos. E a gente começou com o nome COAFES, né? Aí foi ao longo do tempo, desses meses que passaram, que a gente está com 5 anos de cooperativa formada. A gente viu a necessidade de mudar alguma coisinha no nome. Uhum. Foi aí que surgiu a ideia da gente colocar COMAFES, Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar da Serra da Ibiapaba. E hoje a gente tem assim, um orgulho de representar a cooperativa, dessas mulheres ser a representação da nossa cidade, que é de São Benedito. Então, nós somos referência em São Benedito, a cooperativa de mulheres. E tem crescido bastante, a gente falar um pouquinho Sim. sobre isso, mas eu queria entender um pouquinho mais desse começo. O que essas mulheres que estavam organizadas nas associações anteriores produziam e o que foi que elas trouxeram para a cooperativa? Só por curiosidade. Elas produziam e ainda produzem, né? Agora para a cooperativa. Antes elas produziam bolos, biscoito, a polpa, a cocada, o doce, temos geleias, temos sucos concentrados, temos diversidade. E hoje a gente continua com esses mesmos produtos, mas já identificando-os. Por exemplo, agora a gente vai estar lançando o suco da batata doce, né? Suco da batata doce? Sim. E você não trouxe para eu provar? Pois é, mas vamos trazer para você provar. Você vai experimentar no pé Não, do é porque Brasil. é curiosidade mesmo, eu não conhecia. Dá para fazer suco da batata doce? Dá. A gente produz, tem as mulheres que produzem, que são 2 agroindústrias, que produzem o suco da batata doce, que é leva o maracujá, a beterraba e a batata doce. É um combinado. Sim. Muito bem. Dessas associações que você falava que estavam ali no processo de organização inicial, viu-se a necessidade de comercialização e também de organizar a cadeia produtiva. Sim. Qual foi a primeira grande diferença do modelo associativo para o modelo cooperativista? Quando vocês, assim,
dos primeiros meses, qual foi o que vocês notaram como uma grande diferença? A grande diferença que teve foi a união, que a gente se juntou mais, se unimos mais, demos-se as mãos para a gente ter nossos produtos à venda, que foi a diferença que teve também da associação, que deu o pulo maior, foi a vendas. A gente abrangiu, como a gente está, a Serra e o Sertão agora. Muito bem. Vamos lá, Gerlane, do ponto de vista econômico, na sua avaliação, produtivamente, a cooperativa naquele momento surge para melhorar economicamente a vida dessas mulheres? Houve um salto de faturamento, por exemplo, dos negócios delas? Demais, porque as associações, elas só entregavam para escolas municipais em alguns projetos que elas conseguiam ganhar. Como associação, é bem difícil você estar conseguindo ganhar algum projeto. Já na cooperativa, você tem grande chance de entrar por licitações em escolas do estado, que a gente entrega agora para a escola do estado. Nas associações, elas elevaram o lucro dela bem mais por conta das escolas do estado que pedem semanalmente aqueles produtos para as associações. E hoje são 47 cooperadas. 47 cooperadas. 47 cooperadas produzindo uma série, né, de produtos. Lista pra gente quais são os principais produtos que aparecem aí, que já são entregues na embalagem, né, prontos para consumo. Os bolos, os biscoitos, que têm sabores variados, as polpas, doce e cocada. É o que sai mais da gente, é essa parte das associações. É os bolos, os doces, biscoito e a polpa. Todas com a marca da cooperativa, todos rotulados. Sim. Que foi uma coisa interessantíssima que eu vi nessa cooperativa, minha gente, a cooperativa aqui das mulheres da agricultura familiar, foi a organização, né? A finalização dos produtos, que com apenas 5 anos você já tem um nível de qualidade que superam outras cooperativas mais antigas, diga-se de passagem. Por isso que eu tenho que sempre colocar aqui o protagonismo feminino e a qualidade do serviço que vocês estão ofertando. Mas, rapaz, um diferencial que eu vi também nos produtos de vocês foi uma linha que pensa aí as pessoas que têm inclusive problemas, né, de intolerância, como por exemplo intolerância à lactose. Como foi que surgiu essa ideia também de oferecer esse tipo de produto? É assim, a gente, quando foi no ano passado do PEC Nordeste, né, a gente analisando para a gente participar pela primeira vez como expositores, a gente trouxemos nossos biscoitos, que foi assim, digamos assim, uma febre bem grande que teve na PEC, foi muito bem vista. A gente realmente saímos assim sem nada. Tivemos alguns contatos já para a venda do nosso produto. E a gente viu aquela diferença que a gente também já entrega os nossos biscoitos para as escolas, né? Para aquelas crianças que têm o problema de tolerância zero lactose, sem glúten. Aí a gente faz esses produtos também para as escolas, a gente já vinha entregando e a gente só aperfeiçoou cada vez mais. Muito interessante. A gente vai conhecer muito mais da história dessa cooperativa que organiza mulheres na Serra da Ibiapaba no próximo bloco do Vozes do Cooperativismo. Estamos de volta aqui no Sistema Jangadeiro com o programa Vozes do Cooperativismo, que hoje recebe as representantes da Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar da Serra da Ibiapaba, que estão comigo debatendo a importância de organização coletiva das mulheres em um modelo de negócio que já inclui, por natureza, que é o cooperativismo e tem tido uma entrega de muita qualidade. São apenas 5 anos organizadas, né, Gerlane? E hoje tem diversos produtos. Nós citávamos aqui biscoitos, bolos, doces, polpas, suco concentrado. Vai ter o suco da batata doce, que eu achei que é uma inovação. Suco da batata doce, minha gente. Uma inovação que a cooperativa está trazendo. Eu quero perguntar, por que diversificar essa produção? Como é que vocês pensaram a diversificação dessa produção para atender que públicos nesse primeiro momento? Dessa parte do suco da batata doce, começou porque São Benedito é a maior produtora de batata doce. Teve agora há pouco tempo o 5º simpósio da batata doce, foi lá em São Benedito. Como a gente entrega para a prefeitura de São Benedito, ele pediu para a gente, o prefeito de São Benedito pediu para a gente abranger mais
essa parte de batata doce, porque a gente já entrega os bolos de batata. Ele falou, vamos unir as duas coisas que estão sendo marcantes em São Benedito, a cooperativa de mulheres e a batata doce. Criem produtos e vocês vão entregar esses produtos para a Prefeitura de São Benedito. Foi daí onde surgiu o suco da batata doce. Uma grande oportunidade de mercado. Eu tirava uma dúvida aqui que eu acho que é importantíssima e fiquei muito feliz em saber. Eu queria que a Maria da Paz detalhasse para a gente. Essas produtoras organizadas na cooperativa, elas produzem desde a plantação, né, do produto, por exemplo, a batata doce e os outros tubérculos, até o beneficiamento, a entrega final, pronto para consumo. É interessantíssimo, mas como é que vocês organizam essa cadeia produtiva, desde da plantação do produto até chegar na entrega dele, né, beneficiado, de certa forma? É assim, a gente vê a possibilidade de sempre atender as nossas cooperadas. Porque depois que elas entraram assim, na cooperativa, foi uma fase que mudou a vida delas. Então, ela tem os produtos e a cooperativa vai comercializar aqueles produtos como? A gente tem o bolo de macaxeira. Então, a produtora, a cooperada, tem a macaxeira. Então, a cooperativa compra aquele produto, que é a macaxeira, a batata, o maracujá, a cenoura, a laranja. Tudo isso a gente está fazendo, transformando em outros produtos processados, que são os bolos. Tem as polpas. Aí tudo isso vem na parte das cooperadas, que são os produtos da agricultura. As cooperadas, o grupo de cooperadas produz e a cooperativa tem numa sede a indústria alimentícia que vai lá e beneficia tudo, é isso? No momento, a gente está na nossa empleiteira, né, de ter nossa própria agroindústria da cooperativa. Já estamos avançando neste processo, mas a gente tem contratos com as águas indústria, que já são formadas, que são as associações, e elas produzem esses produtos, que são as mesmas cooperadas. Entendi. Muito interessante a organização de vocês, mas eu queria passar também a entender como vocês ingressam. Vocês citaram aqui, tem contratos com alimentação escolar. Sim. Queria que a Gerlane introduzisse aqui para a gente uma parte importante, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Vocês concorrem a editais que são abertos por esses entes públicos e ofertam a merenda escolar através desses produtos que vocês produzem, é isso? Isso. A gente participa das licitações que concorrem ao PNAE, e aí a gente fornece os nossos produtos da agricultura familiar para todas as escolas do município de São Benedito. Hoje é apenas a Prefeitura de São Benedito, o contrato? Tem outros? Com a Prefeitura de Croatá. Mas o PNAE, no momento, é só com a Prefeitura de São Benedito. Beleza. Hoje você distribui também alimentos nas escolas de Biapina? Sim. Então, hoje são 33 escolas da rede pública. Qual é o volume de produção que vocês entregam? Ixi, é bastante. Eu quero lembrar. A gente entrega, em média, por semana, de 100 a 150 bolos por município, que no caso é Biapina, São Benedito e Carnaval. E de biscoito, varia muito, porque como o biscoito vai em quilo, vai em muita quantidade, eles não pedem semanalmente. Às vezes eles pedem só por mês. Mas em base, semanalmente, vai uns 50 a 60 quilos de biscoito por semana. Hoje, além de atender esses programas de alimentação escolar da Paz, a cooperativa já tem mirado também a venda direta através, por exemplo, da comercialização em supermercados, mercearias, ou outros fornecedores que possam ter interesse de comprar? Sim, hoje a gente está buscando aquela forma de agradar o consumidor, não só assim no paladar, né? Mas em questão também da visão, que é uma coisa que a gente prevê bastante. E estamos vendo já essa possibilidade, sim, dos nossos produtos estarem no mercado, somente o biscoito, que tem a durabilidade maior para estar nas prateleiras do mercado. A gente já tem toda a parte de rotulagem, parte de nutricionista. E essa parte, para a gente já faz a revenda. Por exemplo, aqui para Fortaleza, a gente já tem alguns clientes que a gente sempre está mandando. Temos também as feiras que a gente participa no nosso município, em outros municípios, como a gente sempre é convidada, reconhecida, como teve agora, recentemente, a Expo Agro de São Benedito, que foi, assim, uma coisa muito boa, bastante movimentada, com diversos visitantes que esteve na cidade, procurando também nossos produtos. Então,
Só está faltando só um pouquinho para nossos produtos estar nas prateleiras do mercado, se Deus quiser. Interessante, porque essas feiras também que vocês participam são oportunidades em que vocês fazem diversos contatos para organizar essa produção, né? E eventualmente ter aí novos clientes. Mas hoje, eu estava até pegando os números aqui, vocês já possuem 15 contratos, são 3 escolas do estado, 2 da prefeitura, né? E tudo isso exige um esforço muito grande, e esse esforço vai ser com certeza aumentado para poder acessar a comercialização direta através dos mercados, as redes de supermercados e também outros, né, compradores de grande porte. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho, renda e autonomia na vida dessas mulheres que passaram a se organizar na cooperativa, e eu acho que é um dos pontos primordiais para entender esse assunto. Vida real, Gerlane. Você consegue enxergar hoje que a autonomia dessas mulheres, ou seja, a capacidade delas viverem sobre com o próprio salário, com o próprio rendimento, de fato foi alcançado com a cooperativa? Com certeza. O pagamento das mulheres da cooperativa é feito semanalmente. Nesse semanalmente, a gente vendo desde o começo até agora, elas recebem muito mais do que elas recebiam em um mês de trabalho, assim, por fora. Na cooperativa, foi um divisor de águas, assim, para as nossas cooperadas, porque elas não imaginavam que iriam receber o quanto elas recebem hoje. Hoje, elas recebem bem mais que um salário mínimo dentro da cooperativa, fornecendo os produtos dela pra gente. Muito bem. Então é a autonomia feminina organizada na cooperativa de mulheres da agricultura familiar da Serra da Ibiapaba. E esse é o tema do Voz do Cooperativismo, que volta já já após o intervalo. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, que hoje fala sobre as mulheres na agricultura familiar, com um bom exemplo da cooperativa de mulheres da agricultura familiar da Serra da Ibiapaba. Eu estou aqui com a Maria da Paz e com a Gerlane, e debatem esse tema conosco, que representa a cooperativa, e a gente está falando também sobre autoestima. Mulheres organizadas inicialmente em várias associações se juntaram e formaram essa cooperativa, que hoje reúne 47 cooperadas, que teve uma mudança gradual, Maria da Paz, na autoestima. Elas se sentem líderes, se sentem donas de si e dos seus negócios. Fala pra gente. Sim, hoje a gente tem assim, umas mulheres com autoestima maior, independente, não só financeiramente, mas até nas suas opiniões. Que antes elas recuavam, não tinham sua opinião própria, às vezes até sofria aquele tipo de abuso, não fisicamente, mas sentimentalmente. A mulher para estar em casa, mulher tem que estar pedindo o dinheiro para comprar suas coisas ao marido, e hoje elas veem de outra forma. Elas não verem daquela forma que eram colocadas. Ela produz junto com seu companheiro, então ela também está ali junto, tem seu próprio dinheiro, comprar o que ela quiser. E para elas estar juntas assim na sua produção, na sua cozinha, na sua lavoura, para elas é uma terapia, como elas mesmas falam. Elas se sentem bem, sentem livre, liberta de estarem onde elas querem estar, com respeito aos seus companheiros de todas as formas, né? Que às vezes muitas delas achavam que era só estar ali, na cozinha, lavando, passando, naquela necessidade, não só fisicamente, mas pensamentalmente, naquela parte de se recuar. Ah, você não pode fazer isso. Elas saem de um patamar de submissão, Exato, de desvalorização, exato, para um patamar de igualdade perante os homens, primeiramente, porque elas têm agora autonomia, mas ao mesmo tempo elas ganham, né, do ponto de vista psicológico, da autoestima. Acho que isso é bem interessante, né? Exatamente. É uma coisa bem libertas para elas. É liberdade. Os programas... É a carta de alforria, como dizia Pronto. lá na época dos escravos, né? Que de alguma forma é um tipo de escravização, no caso de gênero. Que eu sempre, assim, às vezes nas reuniões, a gente sempre passa para elas que a gente deve andar com os nossos companheiros por iguais.
trabalho, no respeito e não atrás. A gente não deve estar atrás deles, sim, por igual. Nem atrás nem na frente, mas caminhar os dois juntos iguais. É muito interessante, porque para quem está nos acompanhando agora no Voz do Cooperativismo, é uma mudança também de organização do trabalho e de vida, né? As mulheres Sim. saem de um patamar de desigualdade e ganham um patamar de relevância e autonomia. Isso, de fato, é fazer o que vocês pregam, inclusive no Comitê de Mulheres Elas pelo COP, Sim. né? Que é a equidade de gênero, que é a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Vocês, de fato, não estão ali retirando a cadeira de ninguém. Vocês estão colocando na mesma linha, na mesma altura, a cadeira das mulheres, não é isso? Exatamente. Que a gente repassa para elas ter o respeito, né, justamente com seus companheiros, com os demais, mas que elas também se oponham de ter a sua igualdade juntamente com eles, que não deixe ser rebatida para trás. Vamos caminhar todo mundo junto? Vamos trabalhar por igual? Porque se a gente trabalhar, digamos assim, eu particularmente, na minha visão, eu também faço minha parte fora, trabalho fora. Mas aí eu chegando em casa, eu sou dona de casa, sou mãe, sou companheira, então naquele momento ali eu também quero minha igualdade com ele. De que forma? Temos os afazeres da casa, vamos dividir por igual? Boa, Maria da Paz. Vamos isso fazer mesmo. por igual? Porque não é porque só ele trabalha, você trabalha, mas você é que é a mulher, você tem que fazer tudo dentro de casa. Não. Nós convivamos naqueles lá ali. E você acha que outras mulheres como você tiveram essa mudança de chave, passaram a compreender através dessa participação na cooperativa de que não só lá no trabalho, que elas ganharam autonomia, ganharam liderança, mas também dentro de casa elas tinham que ser respeitadas e ter um patamar de igualdade mesmo com os companheiros e companheiras? Já. Teve já mulheres bastante que já tiveram essa oportunidade, já mudaram. De ver exatamente essa diferença. Interessante que esse bate-papo que a gente está tendo aqui sobre a organização coletiva da cooperativa que influencia na vida e na economia e também modifica a forma como, no caso, essas mulheres são enxergadas, é também um dos princípios que organizam o cooperativismo, né? O cooperativismo prega a democracia, prega a igualdade nos seus princípios fundadores e é muito bom que ver que na prática uma cooperativa organizada de mulheres está transformando a vida dessas mulheres, levando a elas, né, a oportunidade de terem direitos, a oportunidade de combater, inclusive nesse caso, o machismo que acompanha toda a sociedade, né? O sexismo, a misoginia que acompanha toda a sociedade, porque a gente só está falando de protagonismo feminino, de defesa da participação das mulheres, é porque, de fato, as mulheres não vêm alcançando, ao longo da história, liberdade e autonomia suficiente, porque há uma série de entraves sociais que as colocam, né, em algum patamar de desigualdade perante ao outro, né, que é o homem. Então, nesse caso, não é uma briga de homens e mulheres, mas é uma busca por cidadania para as mulheres, não é isso, Gerlane? Exatamente. Bom, eu sei também que a cooperativa tem se organizado em várias frentes de iniciativas, como também o Programa Nacional de Abastecimento, CONAB, além do PENAI, que é um programa de alimentação escolar, vocês também entram nessa iniciativa. Fala um pouquinho dessa experiência e como vocês hoje atuam nesse universo. É uma maneira também de ampliar a comercialização da cooperativa? Sim, a CONAB, ela é basicamente a mesma coisa do PENAI. A gente fornece os produtos da agricultura familiar, bolo, biscoito, polpas, só que para uma diversidade maior de escola. Pode ser tanto escola pública, escola privada, a CONAB ela abrange toda essa parte. Tanto faz ser escola estadual, municipal, mas geralmente para escolas. Então, entendi. Vocês, além dos contratos das estações com as prefeituras, acessam outro tipo de contrato, que é esse da CONAB, que é mantido pelo governo federal, mas que faz a distribuição também para essa rede pública e privada, que alcança municípios e estado. Interessantíssimo, porque aí vocês devem estar presentes em toda a região da Serra da Ibiapaba, né? Toda a região com alimentação escolar. Sim. Dessa forma. Bom, falando um pouco sobre os desafios e aprendizados nesses 5 anos de cooperativa. O Sistema OCB Ceará, que é a entidade máxima representativa das cooperativas organizadas no estado do Ceará, é o indutor de desenvolvimento do cooperativismo. É o indutor de melhoramento, né, das cooperativas de uma forma geral, simplificando aí o entendimento para quem está nos acompanhando. O que o Sistema OCB tem ofertado hoje, o que a OCB, o Sescop, tem ofertado hoje
para a Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar da Serra da Ibiapaba, Maria da Paz? O CB tem ofertado para a gente bastante aprendizado. Vem através dos cursos, através das conversas do nosso analista, que a gente tem também, que é o Neto, e que a gente tem um aprendizado de ver o cooperativismo, a cooperativa, para ir mais além. Então, a OCB hoje, o Cioscope, para a gente, é uma ferramenta muito importante, que é através deles também que a gente está organizado, né, com nossas organizações, essas partes de dúvidas, que a gente possa vir ter a OCB estar junto com a gente, estar nos orientando, como a gente deve seguir naquele caminho certo ali, sem ter algum tipo de erro que possa vir prejudicar a gente mais adiante. Né, na parte também de levar cursos para a gente pessoalmente. Nossos analistas realmente, assim, com a OCB, só temos a agradecer realmente por o que eles nos oferecem, que é muitas coisas boas. E para a gente falar aqui mesmo da OCB, a gente vai muito além do tempo. Interessante. A OCB tem ofertado uma série de diagnósticos que tem ajudado Sim. vocês, inclusive, a superar alguns desafios específicos. Você conseguiria citar, Maria da Paz, alguma questão em específico que, através dessa atuação da OCB, seja através de algum curso, alguma formação ou de um diagnóstico, que vocês conseguiram enxergar como um problema e foi solucionado? Sim, a gente teve agora, poucos meses atrás foi no ano passado, né? A gente teve o diagnóstico de negócio, terminamos de concluir o fluxo de caixa, que foi um aprendizado excelente, assim, um programa maravilhoso que foi para a parte financeira, da maneira que a gente vinha trabalhando, que não estava muito aperfeiçoado, mudou bastante a parte das meninas que fazem o trabalho com as divisões de produto, em relação ao fluxo de caixa, da forma de pagamento, o sistema, como é que poderia funcionar para melhorar. Então, o diagnóstico do negócio que foi para a gente e o fluxo de caixa que a gente teve foi também um dos melhores que a gente teve, que mudou bastante. Interessantíssimo. E esse exemplo que você traz me lembra de um outro exemplo muito forte, que até foi citado por vocês, da Paz, mas eu vou direcionar agora para a Gerlane comentar, que é a preparação para a participação nas feiras, especialmente a última edição do então PEC Nordeste, que agora vai se chamar PEC Brasil, mas o PEC Nordeste é a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, e agora vai se tornar uma feira nacional, que é realizada anualmente aqui em Fortaleza, no Ceará, e a cooperativa participou da última edição como uma das cooperativas agropecuárias expositoras nesta feira, voltadas especificamente para o setor agropecuário e com um setor específico do cooperativismo que foi liderado pelo Sistema OCB Ceará. Gerlane, naquela época, a cooperativa passou por um treinamento específico, preparatório, que eu acho que foi também um divisor de águas e muito provavelmente tem ajudado vocês a enxergarem a cooperativa de uma forma diferente. Na experiência de apresentar os produtos do cooperativismo com esse treinamento, o que você acha que pode ter tido de contribuição que levou, inclusive, a cooperativa a melhorar nas suas entregas nesse último ano? A PEC Nordeste para Comafce foi um divisor de águas. Foi onde a gente parou, olhou e falou assim, isso aqui dá para ir bem mais longe. É agora ou nunca. A PEC Nordeste nos trouxe muitos contratos, muita visibilidade. A gente conheceu pessoas muito importantes que deram muitas dicas boas pra gente avançar como cooperativa. E agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas foi algo muito bom pra gente. A gente estava como cooperativa, mas também estava representando o município de São Benedito em outro stand. Mas como cooperativa, a gente conheceu pessoas assim que levaram a gente para outro patamar. Tanto em São Benedito como em outras cidades também. Foi onde ficou bem conhecido os nossos produtos, que foi o biscoito, que agora é o Queridinhos da Serra.
que ficou muito O conhecido. nome do biscoito agora é Queridinhos da Serra? É conhecido como Queridinhos da Serra. Aham. Ficou conhecido na PEC e numa licitação com a... Como é o nome dela? A Lia, né? Isso. A Lia de Freitas. Que ela experimentou. Nada foi mais, nada menos que a primeira dama do estado do Ceará. ela que nomeou os Queridinhos da Serra. Quer dizer que a primeira dama do estado do Ceará, Dona Lia de Freitas, se apaixonou pelo Os nossos biscoito biscoitos. da cooperativa. Se apaixonou. Olha aí, minha gente, é assim que a gente descobre as notícias. Muito bem, muito legal. Vou mandar até um abraço pro Bruno Leitão, que eu sei que estava com vocês na preparação da cooperativa para esse momento. E eu fico muito feliz porque eu vi várias cooperativas, assim como a Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar da Serra da Ibiapaba, que mudaram, né, de patamar, não só por estarem na feira e fazer várias conexões, né, conhecerem várias outras organizações e ter a possibilidade de comercializar, mas porque se prepararam melhor com esse fundamento, né, de alcançar mais mercados, que eu acho que é o grande objetivo da Paz da cooperativa a partir de agora. Sim. É um dos objetivos da gente. Até já estive conversando com as meninas da diretoria, é uma das coisas que, como já é em junho, então a gente já está pensando nos produtos, pensando já nas embalagens, a modificação das embalagens, os rótulos, como é que vai ser. Já estamos vendo as quantidades, como é que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer como a gente fez no ano passado, vamos modificar, chegar um dia antes ou chegar no mesmo dia. Tudo isso para a gente já está colocando em caneta, escrevendo já para a gente poder ter mais aquela organização a mais, quem vai participar, porque como no ano passado a gente participou tanto pela cooperativa, né, que foi pela OCB, como a gente também participou representando o nosso município, São Benedito, na Feira dos Municípios, e esse ano não vai ser diferente, né? A gente já está se organizando, que a gente vai participar também, que somos como referência da Feira do Município. Duplamente. E também vamos, com fé em Deus, estar pela OCB com nossos produtos, que está um sucesso. Com fé em Deus, vamos conseguir chegar lá. Falamos dos cases de sucesso da cooperativa da agricultura familiar da Serra da Ibiapaba, falamos das experiências, participação em feiras, falamos dos destaques, falamos do Queridinhos da Serra, que são os biscoitos aí, que a primeira dama do estado do Ceará Sim. intitulou, que a cooperativa tem visto aí como um sucesso, né, de público e de crítica, mas também tem desafio. O trabalho numa cooperativa também tem desafio. Gerlane, quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Vocês que foram incluídas muito recentemente como gestoras de um negócio. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado na gestão da cooperativa nesses últimos anos? O maior desafio para a gente agora, que é algo que ela falou que a gente está tentando, que é entrar no mercado privado. Nosso maior desafio agora está sendo esse, conseguir entrar no mercado privado. O maior desafio de vocês é a maior solução futura de vocês. Exatamente. O nosso maior desafio está sendo esse. Estamos, juntamente com a OCB, com o nosso conselho, tentando descobrir o porquê que a gente não está no mercado privado ainda. Mas é uma coisa que esperamos que até esse ano ainda a gente consiga esse marco na cooperativa. Muito bem. Falando também da organização da cooperativa, do posicionamento da cooperativa, que é uma das poucas que levam a exclusividade, Maria da Paz, da participação de mulheres. Como vocês também enxergam, nesse momento, o cooperativismo feminino? A gente sabe que vocês são exceção, que vocês são 1 em 1 milhão, que é uma cooperativa que é liderada por mulheres, mas o cenário é que o cooperativismo tem uma predominância de mulheres como cooperadas ou empregadas, mas que é liderado por homens, historicamente e presentemente, como diria o Belchior, liderado por homens. Como é que você enxerga o desafio da presença feminina no cooperativismo de uma forma geral? Eu sei que você participa, inclusive, do Comitê de Mulheres, Elas pelo COP. É assim, o desafio é a gente conseguir mais mulheres para a liderança feminina. Como a gente viu, assim, posso até já usar essa parte, como a gente viu no comitê pelo COPS, na último encontro que a gente teve, ainda falta muito para as mulheres liderar essa parte feminina ainda, que é nos negócios. E eu vejo, assim, em cada
em cada parte, em cada mulher, que a gente tem aquela capacidade grande de liderarmos essa parte feminina em negócios, de ter aquelas lideranças femininas realmente liderando. Não dizer assim, não, os homens, nós não precisamos que eles estejam. Cada ambas as partes, a gente precisamos uma parte masculina e uma parte feminina. Mas que nós possamos nos posicionar cada vez mais nessa Ter o direito área. de estar lá, né? Exatamente. Estarmos liderando o nosso lugar que nós somos. E nós temos esse poder. Só bastamos enxergar mais ainda além. Como diria a filósofa Xuxa, querer, poder e conseguir, né? Nesse Exato. caso, tem que enfrentar toda uma história de machismo, Com preconceito certeza. contra as mulheres. É. Mas as mulheres têm transformado a vida, né, de várias famílias organizadas nesse momento. Há toda uma cadeia, né, de pessoas que são beneficiadas pelo cooperativismo nesse momento, através da iniciativa da cooperativa. Você conseguiria, Gerlane, estimar hoje quantas pessoas, sabe, com 47 cooperadas, mas quantas pessoas, juntando aí todas as famílias, as cooperadas, seriam beneficiadas hoje diretamente pelo sucesso dessa cooperativa? São 47 cooperadas, 47 famílias, mas dessas famílias são muitas pessoas. Eu diria que o quê? Umas 200, 300 pessoas são beneficiadas com a cooperativa hoje, porque são mulheres que têm as famílias grandes que são beneficiadas num todo. E hoje essa renda fica em São Benedito, né? Essa renda fica em São Benedito. Tudo que essas mulheres produzem, essas famílias produzem, todo o capital gerado pela cooperativa fica em São Benedito, volta para a economia da cidade. E tem um outro fator muito interessante, que isso tudo é o diferencial do cooperativismo, você vai me confirmar. Como saber, por exemplo, que o seu familiar, o seu conhecido, a sua comunidade também, lá na merenda escolar, na alimentação escolar, come, né? Por exemplo, você saber, por exemplo, não sei se a da Paz tem filhos, mas que o filho dela, eventualmente, a filha dela, eventualmente, tá ali comendo, né, o produto que foi produzido pela família deles, pelas mães deles, no caso. Comenta pra gente sobre também esse fator positivo, Gerlane, que pode ter aí associado. A maioria das mulheres da cooperativa tem os filhos na rede pública, né, de São Benedito, e é o que elas falam. É um produto de qualidade, porque é os nossos filhos que estão dentro das escolas comendo aquele produto, né? E nesse caso também, uma dúvida que eu tinha, muito interessante saber disso, é que o produto não é como aquele que eventualmente chega na mesa, né, das famílias através, né, da produção aí industrial comum, ou mesmo nas escolas de outras partes do estado do Ceará, na capital, por exemplo, que vem da grande indústria e muitas vezes vem com uma série agrotóxicos, uma série de compostos, muitos conservantes, como é também a produção da cooperativa. Ela caminha para uma produção sustentável, que leva em consideração esses fatores, Maria da Paz? Sim, isso é um grande diferencial que a gente tem, Rafael, porque os nossos produtos são extremamente naturais, né? O bolo da macaxeira, ele é natural, vem diretamente da macaxeira. O bolo da batata também é do mesmo jeito. O suco que a gente faz, que é o concentrado, e temos também a polpa, é 0% mesmo, não contém uma gota de água. É aquela polpa mesmo que para muitos, para nós é uma polpa, mas para outros que já vê, é uma pasta, né, da polpa de fruta. Que inclusive perdeu completamente, né, esses que a gente encontra aí nos supermercados, perderam completamente a característica da fruta. Você vê um negócio, parece que foi água tingida. Exato. Só para você, assim, a gente ter uma noção, hoje, para a gente, em vez da gente também vai atrás, mas a gente recebe diversos convites de pessoas de outras cidades convidando a gente para participar das licitações, para colocar os nossos produtos devido à qualidade que nós temos com nossos produtos. Hoje a gente tem o técnico da agroindústria, né, que supervisiona a polpa da maior qualidade. Temos também os nossos parceiros em agroindústria, o pessoal também da Emates, que dá uma assistência para a gente, com as meninas informadas em agroindústria, para estar nos ajudando a melhorar nosso produto, que é o bolo. E temos outras diversas pessoas nessa parte, sem contar diversos parceiros. Então, nosso produto realmente são todos de qualidade.
E se você provar o nosso doce de mariola, que é dado o ponto naturalmente com limão, sem ter nenhum tipo de Eu conservante. queria, você não trouxe pra mim. Nós vamos providenciar, vai chegar. Minha gente, estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, mas eu queria antes fazer uma brincadeirinha aqui. Na verdade, duas. A primeira é: cooperativismo muda a vida de quem tá dentro dele, Maria da Paz? Muda. Como? Muda financeiramente, muda mentalmente. Então, se a gente realmente levar, eu digo para vocês, minha vida é uma prova viva que o cooperativismo muda a vida da gente. Muito bem. Gerlane? Muda com certeza. Eu vejo... Tiro pela minha mãe, que já vem há muitos anos no associativismo e não teve tanta mudança, mas depois que entrou como cooperativa, foi uma mudança radical na vida dela. Muito bem. Inclusive, deixar claro aqui para as pessoas que muita gente acha que cooperativismo também é associação, que é associativismo. Não é. Cooperativismo é modelo de negócio, é empresa, mas a empresa é coletiva. Não tem um único dono, tem um coletivo de pessoas que comandam conjuntamente em patamar de igualdade. Muito bem, eu recebi hoje no Voz do Cooperativismo a cooperativa de mulheres da agricultura familiar da Serra da Ibiapaba, que, como a Maria da Paz leva o nome de uma boleira famosa das novelas, são as donas do pedaço. São uma cooperativa formada apenas só de mulheres. Então, muito obrigado, Maria da Paz. Muito obrigado, Gerlane. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Voz do Cooperativismo, debatendo este modelo de negócio que transforma vidas e a economia do nosso estado. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada.